Seja bem-vindo ao canal. Inscreva-se, ative o sininho e chame os amigos. 50 curiosidades sobre a Itália que você precisa saber. Está considerando estudar na Itália? Da culinária à história, dos costumes à cultura, o país tem muito a oferecer aos estudantes internacionais que com certeza enriquecerá a sua experiência de estudo. A seguir, separamos algumas das infinitas razões pelas quais a Itália é um lugar incrível e também peculiar. Culinária italiana. A Itália é a segunda maior produtora de vinho do mundo, atrás apenas da França. A história da produção vinícola do país tem mais de 4.000 anos e é também uma das mais diversas de todo o planeta. Atualmente, as 20 regiões da Itália produzem vinho, as mais conhecidas sendo a Toscana, Veneto, Apulia e Piedmonte. Em 2008, devido a um erro técnico em um festival de uva em Marino, na Itália, saiu vinho de algumas torneiras nas casas dos habitantes da cidade. Na época, começaram a dizer que era um milagre até descobrirem a falha. Mas esse milagre, existe realmente uma fonte de vinho tinto na Itália, que funciona 24 horas por dia no caminho de Tomé, em Abruzzo, e todos podem beber dela. A Itália é responsável por apresentar o sorvete ao mundo, além do café e da torta de frutas. Historiadores acreditam que Marco Polo retornou à Itália do Oriente com uma receita que se assemelhava bastante com o que é hoje chamado de sorvete, e que posteriormente evoluiu para o doce que conhecemos hoje. No entanto, a origem do sorvete pode se datar desde antes de Cristo, sem conhecimento de data em vetor específico. Alexandre o Grande, por exemplo, gostava de misturar neve com mel e néctar, e César, durante o Império Romano, costumava pedir que seus servos buscassem neve nas montanhas e misturassem-na a frutas e sucos. Quando o primeiro McDonald's foi inaugurado em Roma em 1986, alguns protestantes distribuíram espaguete de graça na frente do lanchonete para lembrar a população sobre a herança culinária do país. Mesmo com a relutância inicial, a rede milionária prosperou na Itália e hoje há mais de 500 lojas por todo o país. Os italianos foram os criadores de diversos tipos de queijo, como parmesão, gorgonzola, mussarela, provolone e ricota. Ninguém sabe exatamente quando a pizza foi inventada, mas foi em Nápoles, na Itália, que ela foi popularizada. Já os tomates para o tão famoso e utilizado molho em massa dos países vieram da América e foram introduzidos na Itália apenas em 1540. A pizza margherita surgiu como uma representação da bandeira italiana: manjericão verde, tomate vermelho e mussarela branco. A Itália foi o primeiro país da Europa a usar garfo por causa do macarrão. História da Itália. Em um museu de Florença, você pode visitar o dedo médio, o dedão e o dente de Galileu Galilei, o físico, matemático, astrônomo e filósofo italiano, que viveu entre 1564 e 1642 e se formou na Universidade de Pisa. Os seus restos mortais foram encontrados sem querer por um colecionador de arte em 2010 e levados à sua cidade natal, Florença, onde ficaram expostos no Museu Galileu. Acredita-se em que Poveglia, uma ilha em Veneza, seja tão assustadoramente assombrada que ela não é aberta à visitação. Apesar de ser lindo, o lugar já foi palco de disputas entre venezianos e genoveses, e depois serviu como centro de quarentena para navios que desembarcavam em Veneza e hospedou pessoas com doenças infecciosas. A sua última serventia foi um hospital para idosos que fechou suas portas em 1968. Há boatos de que realizavam experimentos com doentes mentais na ilha, inclusive lobotomia, e várias histórias de antigos pacientes atormentados por fantasmas. Ferrari é o sobrenome mais comum na Itália. A palavra é o plural de Ferraro, que em italiano significa ferreiro, derivado do latim ferrum, ou ferro. Apesar de ser mais encontrado na Itália, o sobrenome Ferraro é mais encontrado no Brasil. A universidade mais antiga da Itália é a University of Bologna, fundada em 1088, também considerada a escola mais antiga do mundo ocidental. Atualmente ela tem 5 campos e é formada por 11 escolas,
32 departamentos e 12 centros de pesquisa e treinamento. Além disso, a universidade oferece 71 programas acadêmicos internacionais, 47 ministrados na língua inglesa. A Universidade de Roma, conhecida como La Sapienza, é a maior da Europa, com 150 mil estudantes, e também uma das mais antigas, fundada em 1303. A primeira mulher do mundo a receber um diploma acadêmico e também a primeira a se tornar doutora com um PhD foi italiana, em Pádua, em 1678. Entre 1861 e 1975, mais de 26 milhões de pessoas deixaram a Itália à procura de uma vida melhor. Só o Brasil, entre os anos 1880 e 1930, recebeu um fluxo gigantesco de italianos que principalmente substituíram a mão de obra escrava após a abolição nas lavouras, se alocando principalmente na região sul e sudeste do país. Atualmente, há 25 milhões de descendentes de italianos no Brasil, segundo o site da Embaixada da Itália. Inclusive, no dia 21 de fevereiro, comemora-se o Dia Internacional do Imigrante Italiano. O termômetro foi inventado na Itália em 1592 pelo Galileu Galilei. Até 1999, a educação obrigatória no país ia apenas até os 14 anos. Comportamento e cultura italiana. Em Milão, existe uma lei que exige que as pessoas sorriam o tempo todo, exceto em funerais e visitas a hospitais. A Itália tem mais obras de arte por quilômetro quadrado que qualquer outro país do mundo. Os homens podem ser presos se usarem saia em público. Os italianos trabalham em média 20 horas por semana, uma das menores médias da Europa. O autor de Pinóquio, Carlo Collodi, era italiano e viveu de 1826 a 1890. A primeira ópera do mundo foi composta na Itália no final do século XVI. Um terço dos italianos nunca usou a internet. Geografia e população da Itália. A Itália é o quinto país mais populoso do mundo, com 61 milhões de habitantes, e a sétima maior economia mundial. A população da Itália é a terceira mais velha do mundo, apenas atrás do Japão e da Alemanha. Mais um terço da população masculina entre 30 e 35 anos mora com os pais. A população da Itália quase duplicou no século XX. Em Falciano del Masico, uma cidade na Itália, já foi contra a lei morrer, devido à superlotação do cemitério. Existe um restaurante construído em uma gruta em Poligano a Mare, chamado Grotta Palazzese. O Vaticano é a única cidade-estado do mundo que pode fechar seus portões à noite, literalmente. Ele é o menor país do mundo, oficialmente estado da cidade do Vaticano e sede da Igreja Católica, localizado dentro da cidade de Roma, cercado por muros em um território de menos de 1 km² e população de aproximadamente 1.000 habitantes. A cidade de Viganella, na Itália, é cercada por grandes montanhas que tapam os raios do sol por 6 meses todos os anos. A solução foi instalar espelhos gigantes para refletir a luz do sol na cidade. A mesma coisa foi feita em Rjukan, na Noruega. Há 417 pontes em Veneza, 72 são privadas. A Itália é o país com o maior número de vulcões na Europa e também de praias. São mais de 7.400 quilômetros de costa litorânea, além de 27 parques marinhos. O maior vulcão do território italiano é o Monte Etna, localizado na Cilícia, e é o segundo mais ativo do mundo, apenas atrás do Mauna Loa, no Havaí, Estados Unidos. O maior túnel ferroviário do mundo tem 57 quilômetros e liga a Itália à Suíça por baixo dos Alpes. Ele levou 17 anos para ser construído e foi inaugurado apenas em 2017. San Marino, um país dentro da Itália, é a república mais antiga do mundo, fundada em 301 d.C. Turismo na Itália. As gôndolas de Veneza devem ser pintadas de preto de acordo com uma lei para padronizar o meio de transporte, acabando com anos de ostentação por meio de todo tipo de decorações e ornamentos que costumavam ter. Hoje em dia, estima-se que mais de 500 gôndolas naveguem pela cidade apenas para uso turístico. Mais de 50 milhões de turistas visitam a Itália todos os anos. De fato, o turismo representa 63% da renda nacional. Os principais destinos são Roma, Milão, Nápoles, Veneza e Florença, mas Turim, Verona, Bari, Pádua, Bolonha, Veneza, Perugia, Palermo,
Genova, Cilícia, Sardenha e Salento também recebem um grande fluxo de turistas. A Itália tem 50 patrimônios mundiais da Unesco, o maior número entre todos os países. Entre eles estão a cidade de Verona, Assis e a Basílica de São Francisco, o Jardim Botânico de Padua, o Castelo Del Monte em Adria e a Costa Amalfitana. Famosas marcas são italianas, como Armani, Versace, Gucci, Prada e Valentino. Milão é considerado uma das 4 capitais de moda, juntamente de Paris, Nova York e Londres. De fato, uma das Fashion Weeks mais famosas do mundo acontece na cidade italiana, 2 vezes por ano, desde 1958, e dita tendências das próximas estações. Aproximadamente 3.000 euros em moedas são jogados anualmente na Fontana di Trevi, em Roma, para fazer pedidos. Saúde e segurança na Itália. A máfia italiana representa 7% do PIB do país. Estimava-se que em 2008, aproximadamente 80% dos negócios da Cilícia eram forçados a pagar uma taxa de proteção à máfia. A polícia de trânsito italiana tem 2 Lamborghinis no estilo Gallardo à disposição. Outras curiosidades sobre a Itália. Na Itália, há uma estátua de bronze de Jesus Cristo submersa, de 2,5 metros. Em 1968, um italiano construiu uma plataforma na costa do país e se autonomeou presidente da sua micronação. O governo conseguiu o controle da plataforma e a explodiu. Existe um coelhinho de pelúcia de 55 metros do comprimento no topo de uma montanha na Itália, que pode ser visto pelo Google Street View. Na Itália, ao invés do 13, o 17 é o número do azar. Os italianos valorizam muito a identidade da família, seguindo uma linha de autoridade e respeito que começa com os avós e depois os pais. O lobo é um animal nacional da Itália e tem um papel importante na lenda sobre a fundação de Roma. A Itália é o segundo maior vencedor da Copa no mundo de futebol, conquistando 4 títulos em 1934, 1938, 1982 e 2006. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixe um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo.